Pessoal, sejam bem-vindos ao curso de UML. Nessa parte do curso a gente vai concluir as aulas referentes à modelagem da estrutura de classes e a estrutura do estado dos objetos gerados por essas classes. Bem, a estrutura de classe é o diagrama de classe, enquanto que o diagrama de objetos seria a estrutura do estado dos objetos que fazem parte em algum momento da execução do software. Beleza. Eu diria que o diagrama de objetos ele é um diagrama mais pedagógico do que realmente um diagrama que você precisa aprender porque você vai usar com muita frequência. Isso é muito mais verdade para o diagrama de classes. No entanto, além dele ser pedagógico para poder o gerente ou o líder técnico, né, poder sentar com o programador e mostrar como os objetos vão existir na memória em um determinado momento, ele também serve para nós aprendermos como vai ser a sintaxe para outros diagramas. Para dar dois exemplos aqui, o diagrama de atividade e o diagrama de sequência, que é o objeto da nossa próxima aula. Então, o diagrama de objetos ele tem por objetivo representar concretamente os objetos do sistema com os valores, certo? Os valores ou os dados, né, desses objetos e bem como os relacionamentos com os outros objetos. Para isso, existem dois elementos sintáticos que vão ser importantes para esse diagrama, que é o objeto e o relacionamento. O diagrama de objetos ele é um diagrama que visa auxiliar no entendimento ou leitura de parte ou de todo o diagrama de classe. Então, o ponto de início, de partida para a criação desse diagrama de objetos é que exista um diagrama de classes, naturalmente. A classe é o conceito abstrato dos objetos que são o conceito concreto. Então a ideia é ilustrar o efeito da inclusão ou criação de um objeto no sistema. Então, por exemplo, um objeto turma, que tem um objeto professor vinculado a ele e uma lista de alunos matriculados nessa turma, como é que esse objeto é criado? Como ele vai viver na memória em um determinado momento? Ilustrar isso é o objetivo desse diagrama. Por que então usar o diagrama de objetos? Bem, visualizar os dados, como mencionei, concretos. No diagrama de classe a gente vê de forma abstrata como vai ser o mundo ou a estrutura do sistema do software, a estrutura de dados que o software que você está construindo vai utilizar, enquanto que o diagrama de objetos ele vai apresentar esses dados concretamente criados. Então você vai começar a nomear objetos e apresentar os valores para esses objetos, assim como vai apresentar os relacionamentos entre esses objetos. Vamos ver isso através dos elementos sintáticos que a gente tem nesse diagrama. O primeiro elemento sintático é o próprio objeto. Bem, o objeto também chamado de instância ou criação concreta, né, de uma classe, um exemplo de uma classe ou uma entidade. Por que não chamar de entidade? Como eu falei para vocês, a classe é um tipo de entidade, né? Nesse exemplo aqui eu estou ilustrando três objetos, justamente as três classes que a gente mostrou para vocês no diagrama de classes, na aula de diagrama de classes. Eu apresentei o conceito de classe, mostrando o conceito das classes pessoa, classe aluno e classe professor, certo? Então, enquanto você tem a classe pessoa, o conceito de classe pessoa, eu tenho o conceito de objeto pessoa. Aí esse objeto pessoa aqui, eu nomeei esse objeto João. Poderia ter nomeado ele de P1, de pessoa, né? Ou pessoa 1. O que é importante é que eu nomeei ele de João. O nome, o atributo nome desse objeto que eu nomeei de João é João Paulo, enquanto que o e-mail é joão@email.com. Isso deixa claro aqui pra gente que o objetivo desse diagrama é apresentar, repito, concretamente, uma instância ou um objeto de uma determinada classe. E aí, a notação utilizada para representar isso é um retângulo, como um diagrama de classe, só que ele é dividido em só dois compartimentos. No diagrama de classe eu posso ter até três compartimentos. Quais são os três compartimentos? O nome da classe,
os atributos da classe e os métodos da classe. No caso do diagrama de objetos, eu tenho o nome do objeto e o tipo que ele está vinculado e os dados desse objeto, ou seja, os atributos com os valores vinculados a eles. Sou obrigado a apresentar todos os atributos? Não. A ideia desse diagrama é ilustrar só aqueles atributos que são mais relevantes para aquela demonstração da instância que você quer fazer. Aqui eu estou dando um exemplo do objeto aluno, uma instância de aluno. Como é que eu sei que é instância de aluno? Porque dois pontos, o tipo aluno aqui. E aqui eu nomeei esse objeto como Maria. Eu poderia até nem ter nomeado, aí ficaria só dois pontos alunos. Eu saberia que esse objeto é uma instância de aluno. Porém, é interessante você nomear o objeto. E aí aqui os atributos que eu coloquei já foram os dois da classe pessoa e mais o atributo matrícula. Mas por que o aluno ele tem três atributos? Aqui, se a gente viu lá no diagrama de classe, que a classe aluno só tem o atributo matrícula. Porque a classe aluno ela herda de pessoa, então os atributos que eu preciso para definir uma pessoa estão dentro de aluno, por herança. Certo? O mesmo vale para professor aqui, ó, nome e e-mail. Certo? Então, sempre que possível, quando você for criar um diagrama de objeto, a orientação é que você tente posicionar os objetos no mesmo lugar em que eles existiam no diagrama de classes. Então, para quem assistiu a aula de classes, vai lembrar que eu botei pessoa aqui em cima e aluno e professor aqui embaixo. Justamente para demonstrar a hierarquia entre esses três conceitos, pessoa, aluno e professor. Certo? E o objetivo de posicionar no mesmo locais em que a classe que originou esses objetos foram posicionadas é para facilitar o entendimento. O segundo elemento sintático desse diagrama são os relacionamentos. Aqui eu trouxe um exemplo do conceito de turma, que foi apresentado no diagrama no curso, na aula de diagrama de classe. Tá? Então, existe um relacionamento entre aluno, turma e professor e turma. Só que esse relacionamento no diagrama de classe é só uma linha, porque é o conceito abstrato. E lá, quando a gente desenhou a linha, para indicar que existe um relacionamento entre o conceito de aluno e o conceito de turma, a gente nomeou aquele relacionamento e disse qual era a multiplicidade desse relacionamento quando os objetos fossem existir. Então, dado que um objeto turma existe, quantos objetos alunos existem? Vários. E eu estou vinculando esses vários objetos alunos à turma com esse relacionamento aqui, com essa linha, indicando que esse aluno está matriculado nessa turma. O mesmo vale para o José, que está matriculado também nessa turma. Como se chama essa turma? Bem, o código dessa turma é esse aqui, mas a variável que representa essa instância, esse objeto, chama-se turma 01. Como eu falei para vocês, eu posso nomear de qualquer maneira. Isso aqui é como se fosse uma variável mesmo lá no código do seu programa de computador, certo? Eu chamei a atenção aqui para vocês que eu não seria obrigado, em termos de representação, criar mais de um objeto aluno para poder indicar, para poder representar uma instância de uma turma. Mas é bom que isso seja feito para que a gente caracterize explicitamente, já que esse é o objetivo do diagrama de objetos, que uma turma está ligada a vários alunos, enquanto que uma turma está vinculada só a um professor. Se eu tivesse um outro professor ligado à turma aqui, aí eu tenho um erro de representação desse diagrama de objetos. Não sintático, mas conceitual, porque se num diagrama de classe a relação entre turma e professor é só que uma turma tem um único professor, eu não poderia ter, portanto, num diagrama de objetos, mais de um professor ligado a esta instância de turma, Bem, para concluir a nossa aula sobre diagrama de objetos, eu acho que vale mais algumas orientações. E a primeira é considerar a criação de mais de um diagrama de objetos para um mesmo diagrama de classe. Por que você vai querer isso? Então você tem um diagrama de classe, que é um conceito abstrato de como seria o mundo, né, em termos de... Olha, quando os objetos existirem, eles vão existir nessa disposição estrutural. Esse é o diagrama de classes. O diagrama de objetos é uma instância concreta desse diagrama. Então, se eu quiser representar diferentes cenários de instanciação de objetos,
Então faz sentido eu ter mais de um diagrama de objetos para representar esses diferentes cenários. Então poderia ter uma turma com um professor e 10 alunos, outra turma com um professor e um aluno, para dar um exemplo. Eu poderia ter o mesmo objeto professor tá ligado a duas turmas, isso pode acontecer. Lembrando que um professor pode ministrar aulas em várias turmas. Então seria um outro cenário de representação. Se eu voltar aqui, eu poderia ter o mesmo objeto Fábio, professor aqui, numa outra turma, uma turma 02, de uma outra disciplina, ou não, pode ser até a mesma disciplina, desde que seja um outro horário para não ter colisão, claro, de horário, né? Então, isso é para ilustrar para vocês o objetivo desse diagrama. O primeiro é demonstrar cenários de instanciação de objetos. A outra orientação que a gente dá para vocês é evitar um diagrama muito poluído de objetos e ligações. Então, tente demonstrar esses diagramas de objetos com poucos objetos, porque o objetivo dele, como eu mencionei, é só dar uma noção para o programador ou mesmo até para o cliente do seu projeto de software, como o software vai funcionar em um determinado momento. Por isso que eu costumo dizer o seguinte, que o diagrama de objetos é uma fotografia do diagrama de classe sendo executado, instanciado. Tá? É uma instância, uma visão concreta desse mundo abstrato que foi definido no diagrama de classe. Tá certo? E é isso, pessoal. Por hoje